Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é sexta, 22 de setembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. O day after do Fed foi indigesto para os mercados. Foi difícil achar algum ativo no azul e os poucos que se salvaram ajudam a gente a entender o clima azedo que a gente viu. A exemplo do Ien, a moeda japonesa, uma das poucas ali que ganhou do dólar junto com o rublo russo. Mas eu já volto aqui nesse ponto. O mantra dos BCs de juros altos por mais tempo, ou até mais altos por mais tempo, seguiu tocando ontem. Só a título de exemplo, Suécia e Noruega subiram de novo suas taxas ontem. A Suécia levou para a máxima em mais de uma década e a Noruega prometeu fazer mais. Já o BC inglês surpreendeu e acabou encerrando o ciclo em 5,25% de taxa, mas pararam dizendo que os juros ficam por aí até que a queda da inflação ganhe tração em direção à sua meta de 2%. O BC suíço também surpreendeu ontem e parou, mas também alertou que pode subir de novo. A África do Sul veio no mesmo sentido e a Turquia deu mais uma porrada ali para cima de 500 pontos base na sua taxa, mas conforme esperado. No fundo, não dá para colocar toda a culpa nesses eventos, desse azedume todo, porque as únicas surpresas foram para menos juros, certo? Mas também fica claro, de novo, a preocupação dos banqueiros centrais de deixar a tal pulga atrás da orelha no mercado de que eles podem voltar a apertar os juros. Fora isso, todo esse papo de mais juros foi criando uma preliminar para a decisão do BC japonês na madrugada de ontem para hoje. E essa reunião vinha gerando ansiedade nos investidores pelo efeito que ele pode ter nos outros mercados, por exemplo, via juros mais longos, curvas de juros longas ali piores. Fora que a farta poupança japonesa lá irriga o mundo todo, Lá a renda fixa não paga nada, então esse é um grande alocador ali no mundo todo. O Japão sempre foi a última trincheira da inflação baixa e dos juros negativos. Mas no mundo onde todo mundo está subindo juros, a moeda japonesa passou a sofrer fortes desvalorizações recentemente e aí a inflação começou a andar, começou a subir, o que gerou descontentamento na população. Numa pesquisa feita há poucos dias atrás, mais de 3/4 dos eleitores japoneses estavam insatisfeitos com a forma como o primeiro-ministro Fumio Kishida lida com os aumentos de preços. A inflação tem ultrapassado os aumentos salariais por lá, então as famílias japonesas começaram a sentir essa piora que, vamos dizer, não é nada usual para eles. Outra novidade nada bacana ontem para o apetite ali a risco veio da Rússia proibindo temporariamente as exportações de diesel e gasolina. Diz o comunicado deles que eles estão com problemas de abastecimento interno. Eles são os maiores exportadores de diesel do mundo e o Brasil se destaca como um dos maiores compradores. Aliás, a participação do diesel russo aqui vinha subindo nas nossas exportações de diesel, E no mês passado chegou a bater 75% de todas as importações de diesel. Esse diesel russo mais barato vinha amenizando, por exemplo, os efeitos da defasagem que a gente via com os preços ali praticados da Petrobras e os preços lá de fora. E então aliviava a pressão para a Petro aumentar o preço. Ou seja, ajuda então a aumentar agora aí essa decisão da Rússia a chance de um reajuste para cima de diesel aqui. O impacto do diesel mais caro no Brasil, ele tende a ser pior para a atividade do que para a inflação, Já que tudo roda a caminhão, mas dentro do IPCA o peso do diesel é pequeno. Agora, o que não é sabido ao certo é a participação da gasolina russa nas nossas importações e o quanto isso supostamente aumentou recentemente. Enfim, então pode ter um impacto de inflação a maior, sim, dessa decisão. No Brasil, falando de ativos, eles ficaram totalmente na cola desse externo ruim. Fica difícil, por exemplo, a gente tentar extrair o efeito da comunicação do Copom nos preços. Porque, por exemplo, o nosso BC foi mais duro na comunicação, certo? Mas a curva de juros piorou mais na extremidade longa, então tem mais a ver com lá fora. O nosso real, por exemplo, perdeu mais de 1%, mais até do que os seus pares, o que acaba, na verdade, respeitando muito mais a sua correlação e sensibilidade com o cenário global. É o famoso beta para os versados aí no dialeto Faria-Limer. Bom, para terminar agora, também não ajudou aqui no Brasil a confirmação de que a arrecadação do governo federal continuou com um desempenho fraco em agosto. Essa foi a terceira queda relevante seguida ali na comparação anual, na arrecadação desse ano contra o ano passado. Vai ficando então mais difícil de aumentar as arrecadações no tamanho necessário para entregar as metas do arcabouço fiscal.
Juntando tudo então, global e Brasil, os ciclos de alta de juros acabaram, mas não terminaram. O samba de uma nota só fiscal brasileiro, que teve quem chegou a achar que tinha acabado, com o novo arcabouço fiscal, também não termina. O calor geopolítico, se é que foi isso que a Rússia fez ontem, sei lá, esfria, mas não termina também. Pelo menos o bom desempenho da nossa economia e da economia americana também não quer terminar. Será? Cenas dos próximos capítulos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.